Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Quinto e último programa da série O Poder do Silêncio. Reflexão, edição de número 15, primeira semana de agosto de 2022. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da massa internética global sideral. Bem, amigos, irmãos, amigas e irmãs em todo o Brasil, e até onde chegar a nossa reflexão filosófica semanal para a iluminação, da mente e o conforto dos corações, levando sempre a luz sideral para todos. E é com grande prazer que encerramos esta série de 5 capítulos de O Poder do Silêncio. Recebemos aí, graças a Deus, muitas manifestações carinhosas, vindas de todo o Brasil, pelas diversas plataformas da grande rede, também pelos demais meios de comunicação que transmitem a nossa reflexão. Meus sinceros agradecimentos em nome de toda a equipe do Luz Sideral e dos dedicados participantes dessas imprescindíveis reflexões para os nossos esclarecimentos, mental, moral e espiritual, enfim, para a nossa evolução rumo ao infinito, seja como seres humanos ou espíritos eternos que somos, graças a Deus. Muito bem, hoje então prometemos encerrar aí oferecendo aos ouvintes os 5 passos ou degraus para a integração do espírito, da alma, na frequência energética dos fluidos universais, siderais, para o exercício pleno do silêncio interior, o qual nos proporciona paz, saúde e conforto, E ainda nos revela aí os mistérios, os profundos mistérios das vidas terrena e sideral. Bem, se você acredita, está no lugar certo. Mas se você não acredita, dê-lhe uma chance para você tomar conhecimento e, quem sabe, você também compartilhar dessas ideias. Bom, e como sempre, contamos com a participação dos diversos colaboradores, apresentando suas opiniões, suas elucubrações e suas sugestões práticas para estes e outros temas que trazemos sempre aqui no Luz Sideral, que tem o propósito de levar, então, essa filosofia imparcial para todos. Bom, a cada degrau, do primeiro ao quinto, teremos aí a colaboração de um participante para debater sobre aquele degrau, num espaço aí de tempo, de no máximo 5 minutos para cada um, por isso o programa hoje deve se estender um pouquinho mais. E assim fica fácil, e prático e também didático para todos. Vamos então ao primeiro degrau. Para entrar nesse silêncio interno, é fazer justamente 1 minuto de silêncio na mente, no coração, respirando e expirando de forma compassada e profunda. Por quê? E quais os benefícios? Eu vou convidar a primeira participação, a nossa amiga Tereza Bento, que já trabalha na área da saúde, num grande hospital de São Paulo, e vai nos brindar com sua reflexão sobre este primeiro passo para o silêncio pleno. Obrigado mais uma vez, Terezinha. Olá, irmão Ataíde. Obrigado por mais uma vez eu poder participar do Luz Sideral sobre o silêncio. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu fui uma das primeiras a falar sobre o poder do silêncio e me senti muito bem, porque é um assunto, é uma importância para a saúde do corpo e da alma. É muito importante, como eu havia falado, sobre a experiência que temos dentro de um hospital, no dia a dia, tanto com os funcionários como com os usuários. É grandiosa a lição, a aprendizagem que a gente tem, porque ali a gente vê quanto o ser humano quer ser tão grandioso, quer ser tanto e não é nada, porque nós temos que aprender que primeiramente Deus, depois a matéria. E o silêncio diz muito. O silêncio diz muito mais do que as palavras. As atitudes que temos perante a vida, às vezes, nos traz cicatrizes muito profundas, Então a gente tem que aprender a silenciar, a meditar. E a lei da respiração é muito importante para a gente meditar e respirar igual uma criança. É muito interessante isso. E bom, agora o primeiro degrau para entrar no silêncio pleno é necessário acalmar a sua agitação externa, interna. Entre você, faz um
minutinho de silêncio com um exercício de própria respiração. E bem, a propósito, eu trago aqui uma explicação do Dr. Fabiano Haddad, que é um especialista no assunto. Ele nos ensina que a respiração nasal deixa a inspiração em condições ideais para a troca de oxigênio e o gás carbônico, o menor tempo e com menor gasto de energia. Daí a importância de se fazer esse exercício corretamente. E também o ato, dois movimentos básicos, inspiração e expiração, ou seja, respirar e soltar o ar de forma compassada, sem pressa, para oxigenar bem a todos os órgãos do nosso corpo físico, partindo dos nossos pulmões, que garantem a renovação no moto contínuo do organismo humano. É uma máquina perfeita que Deus fez, que a natureza nos proporcionou. E neste primeiro exercício que se começa a penetrar neste silêncio, porque você faz a preparação inicial e oferece uma calma para o seu corpo físico e o seu corpo perispiritual, além do mental, que entra ali num estágio de paz consigo mesmo, e daí para frente tudo começa a fluir rumo a uma consciência melhor. Tomara que eu tenha colaborado com todos na explicação deste primeiro degrau que você nos representa. Agradeço a Deus e abençoe a todos. Obrigado, Tereza Bento. Claro, ficou bem explicado aí dentro do seu poder de síntese, que lhe é peculiar, né? Este primeiro passo para entrarmos no silêncio. Devido ao tempo, eu não vou me delongar e nem acrescentar nada à sua explicação, porque ela já está muito bem clara e sucinta, né? O ouvinte pode, inclusive, reprisar quantas vezes quiser para voltar aí à sua explicação, né? Nós vamos então ao segundo degrau. Bem, o segundo passo para entrar no silêncio é sintonizar as forças do bem por meio de uma oração. E quem vai nos falar a este respeito é o prezado irmão e amigo Ailton Giliotti. Olá, meu caro amigo Ataíde, é sempre um prazer poder estar aqui com você e com os amigos que acompanham o Luz Sideral. E principalmente agora, nessa edição de fechamento, a respeito da imperiosa e apoteótica lei do silêncio. É imprescindível orar e vigiar, como recomendou o nosso Divino Mestre Jesus, mormente agora nesses tempos tão difíceis que todos nós atravessamos pelos caminhos da vida humana. Eu creio que todos aqueles que nos antecederam passaram por provas de situações tais, não diferentes das nossas nos dias atuais, e superaram, venceram suas barreiras, dando o melhor de si e seguindo em frente. E que hoje, essas gloriosas almas no mundo espiritual superior, a serviço de Deus, estão sempre prontas para nos ajudar diante dos recursos sublimes da oração. É na oração, meu amigo, que todos nós encontramos a força para vencer e superar qualquer problema que nos cercam. Então, meu nobre, a lei do silêncio é esse momento. E também o nosso amigo radialista Adelardo Pereira, que destacou aí o médico e escritor francês, Dr. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina, que esteve entre nós de 1873 a 1944. Vale a pena destacar que, por ser este médico, filósofo e também cientista, ele deixou claro que na observação que ele fazia com seus pacientes, que aqueles que cultivavam em seus comportamentos o hábito saudável da oração, esses se livravam de suas doenças com mais facilidade do que aqueles outros que não criam em nada. Ficam mais uma vez claro o quanto é importante esta forma que temos de fazer com Deus essa nossa elevada reflexão,
a fim de buscar nas esferas superiores tudo aquilo que precisamos para suplantar as dificuldades, as barreiras que nos cercam no plano físico. Eu gosto muito de destacar um pensamento de um grande ativista da Revolução Mundial dos Espíritos da Luz, o índio Flecha Dourada, onde ele diz: os problemas estão na terra, mas a solução está no alto. Portanto, em Deus, no Cristo e na coorte celeste que forma o Espírito Santo de Deus. Quero deixar claro a você e a todos os amigos que nos acompanham que a oração, esse recolhimento sincero e verdadeiro, onde nós elevamos nosso pensamento e sentimentos a Deus e encontramos respostas para todos os nossos desafios diários. Não existe outro recurso. A prece é o ato que nos fortalece, que nos faz arrancar das esferas superiores as soluções mais aprováveis que possam existir, porque sabemos que o mundo nos oferece desafios, mas o Todo-Poderoso Deus nos traz soluções. Eu quero então, fechando nesse bloco aqui, finalizando essa série sobre a lei do silêncio, deixar claro que é no silêncio que todos nós encontramos a nossa força, porque no silêncio deparamos com Deus, nosso Criador, provedor de todas as necessidades tangentes em nossas vidas na Terra. Fica aí então, meu amigo, mais essa minha pequena contribuição, e lembrando que o Luz Sideral abre espaço para todos fazer suas considerações em torno de todos os temas que são de forma neutral, esclarecidos e debatidos nesse quadro. Luz Sideral é a programação que veio para trazer dos astrais superiores esclarecimento para nós, seres humanos ainda em evolução na Terra. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, Ailton Lopes Giliotti. A oração é realmente o porto seguro para a nossa ascensão e inserção no silêncio. Muito obrigado e muita luz sideral para você e sua estimada família também. Bem, agora vamos então para o terceiro passo, que é justamente a concentração, ou seja, você não permitir pensamentos externos durante este momento de silêncio profundo. Mas vamos saber mais de como realizar tal concentração. Agora com o amigo Odair Tonin, que é o nosso velho parceiro aqui de reflexão no Luz Sideral. Obrigado, Odair. Obrigado, Ataíde. Maravilha. Sinto-me honrado mais uma vez estar aqui. Nada na vida se faz bem feito se não houver concentração. Como que poderemos ter um silêncio interior na alma se o pensamento estiver vagando ou desequilibrado, fora do nosso controle mental? Fica impossível entrar no silêncio sem esta concentração total naquele momento de introspecção e de interiorização. Mas, depois dos exercícios que vimos, dos 2 primeiros passos já apresentados por você e pelos demais, vai ficar fácil entrar nesta concentração de pensamento e de alma, porque os 2 primeiros passos já abriram caminhos para um bom estado de concentração. Prestar atenção, meus irmãos? É isso mesmo. Então, durante aquele momento de silêncio, você vai se manter concentrado, com o pensamento firme. Por exemplo, numa cachoeira, e ali você se vê sentado à beira dessa, recebendo toda a sua brisa, o perfume das matas, o barulho que ela faz. Da mesma forma, podemos concentrarmos numa praia e vislumbrar a imensidão do mar, captando ali toda a energia que emana das águas. É muita força, não é? Bom, Ataíde, o ponto que eu quero destacar como lado prático da concentração é justamente este, de fixar o pensamento num ponto grandioso, seja na Terra ou no universo sideral. Ou por que não nas comunidades elevadas das cidades espirituais, da Lua, dos planetas, do nosso Sol, e provavelmente você não se queimar lá,
porque você está em pensamento lá. Essa é a ligação. Esta é a chave para a concentração. Fixar o pensamento num ponto elevado da Terra e do universo. É isso aí. É a minha colaboração de hoje. Obrigado e um grande abraço a todos do programa Luz Sideral. Ok, Odair, isso mesmo. A chave para uma boa concentração é fixar o pensamento em algum ponto elevado. Ótimo, parabéns. Então, dando continuidade à última edição da série O Poder do Silêncio, estamos apresentando aqui os 5 passos ou os degraus para atingir a plenitude do silêncio. Bem, o 4º degrau, pensamento criador, é o estágio imaginário daquilo que se deseja alcançar por meio da força do pensamento, na direção do objetivo, seja este qual for. O pensamento, então, será este campo magnético, manipulando os fluidos revitalizantes, reconfortantes e restauradores, entre outros. Bem, então vamos agora, é a vez do amigo estudioso Adelar Pereira, trazer também a sua contribuição sobre o 4º passo. Está certo, Ataíde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar. É um grande desafio este 4º passo do silêncio, já de posse do pensamento criador, capaz de mudar qualquer situação no campo material ou espiritual, uma vez que o pensamento é o veículo para a manipulação dos diversos fluidos criadores, ou mesmo destruidores, e ainda do esclarecimento, da explanação, do deslindamento, digamos, de todos os supostos mistérios do universo. A voz do silêncio é a voz de Deus em nós, dizia o saudoso Alziro Zarur. É um tanto complexo ao nosso nível evolutivo entender com clareza este poder extraordinário do pensamento criador. Mas podemos simplificar trazendo exemplos da própria história, das inúmeras descobertas em todos os campos do saber humano, como, por exemplo, no campo da ciência, representados pelos grandes inventores como Santos Dumont, o avião, no caso, Thomas Edison, a lâmpada, por exemplo, Alexander Graham Bell, o telefone, que hoje se tornou um celular, só para argumentar que eles com certeza entraram neste 4º degrau do silêncio interior, acionando o pensamento criador para trazer seus grandes inventos para a humanidade. E ninguém chega à teoria da relatividade, por exemplo, sem um forte pensamento criador, num profundo silêncio de alma, não é mesmo? E, aliás, afirma-se que Einstein recebeu a revelação da teoria da relatividade através de um sonho, onde ele vislumbrou todo o universo. Bom, aí literalmente ele estava num silêncio profundo. Imaginamos. Mas voltando, tudo está ligado aos diversos tipos de fluidos que existem em toda a parte do universo infinito, assim como os átomos, e é deles que sai a matéria-prima, a construção dos mundos e tudo o que existe neles. Mas o que interessa mesmo é aquilo que você já colocou no início desta explanação, ou seja, é utilizarmos esses fluidos em nosso favor para aplacar as nossas próprias tempestades no campo de vencer a doença, a pobreza, a ignorância espiritual e encontrarmos respostas para todas as indagações, principalmente aquelas por que nascemos, por que vivemos e por que morremos ou para onde iremos após o fenômeno chamado morte. Enfim, é no silêncio, e nesse silêncio é possível encontrarmos respostas para todas essas perguntas. Agradeço a oportunidade de mais esta participação no encerramento desse assunto tão importante para o nosso engrandecimento espiritual, a nossa evolução, digamos assim. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e viva Jesus! Obrigado, Adelar, e salve Jesus, o maior filósofo de todos os tempos da humanidade. Muito boa elucidação sobre este 4º passo do silêncio pleno. E o ouvinte pode aí voltar a reouvir quantas vezes quiser, né? Bem, vamos então para o 5º e último degrau do silêncio. O 5º e último passo é o domínio
deste silêncio para voltar ao ponto de partida com tranquilidade, né? Depois de atingir aí o ápice desse exercício do silêncio pleno, é preciso voltar com equilíbrio e consciência total à vida cotidiana, a fim de não sofrer aí os desgastes, né, físicos e nem mental. E desta forma, então, o mesmo processo da ida deve ser o da volta, obedecendo aí e revivendo os passos anteriores até findar no primeiro. Bem, para falar mais sobre este e os demais degraus do silêncio aqui apresentados nesta última edição de O Poder do Silêncio, eu convido agora o estudioso e pesquisador dos livros sagrados, nosso prezado e presente sempre amigo André Basso. Com a palavra, André. Ataíde e demais ouvintes, em mais desta reflexão do programa Luz Sideral. Quando falamos de entrar no silêncio, é muito importante apresentar ao ouvinte uma forma didática ou prática de como entrar nesse silêncio pleno. E hoje, Ataíde, você e todos os demais irmãos estão se esforçando para deixar este roteiro prático para quem quiser exercitar o silêncio em sua vida, como forma de introspecção, meditação ou quietude da alma, como já falei anteriormente aqui nesta série. Eu ofereço também a minha contribuição no programa de hoje. Bem, a questão dos 5 passos apresentados, o silêncio inicial, seguido da prece, depois a concentração, o poder do pensamento e, por fim, o domínio de toda a situação, para voltarmos em equilíbrio e com força, a vida cotidiana é uma equação perfeita, se não pelo menos necessária. Mas eu quero dizer também que no domínio do silêncio, Jesus, ele disse no seu evangelho, segundo o evangelista Mateus, qual registrou no capítulo 26, versículo 41. Orai e vigiai. Ora, a vigilância, esse vigiai, ele não pode estar condicionado, não pode se tornar uma frase de repetição apenas. A manutenção do cérebro, da mente, em estado de vigilância contínuo é a meditação, é o silêncio. É necessário desagregar a etimologia da palavra silêncio como ausência de barulho. É notório observar que quando falamos em silêncio, logo vem à nossa mente estar livre de todos os ruídos externos. Mas não é bem isso. A quietude de alma é estar em harmonia com as leis universais, pelo menos aquelas que nós estamos tendo conhecimento. O vigiai, o estado de vigilância, é a meditação diária, é a meditação a todo tempo. Quando nós acordamos, é importante observar os nossos pensamentos, observar as nossas palavras, observar o nosso comportamento. O pensamento constrói, como aprendemos, o nosso destino desde o presente. Então, estarmos vigilantes ao que estamos pensando, falando e agindo, sendo observador de nós mesmos e capturando subitamente aquele pensamento sem qualidade, aquela palavra vã e aquela atitude totalmente desapropriada para as virtudes que Deus, os Espíritos de Deus e Jesus construíram para nós. Que essas 3 citações divinas trabalham dioturnamente sobre essa vigilância para estabelecer o reino divino total na Terra. Mas a nossa parte nós temos que fazer, porque essa vigilância ela está totalmente atrelada a uma batalha espiritual. É uma guerra íntima, porque a reforma íntima exige essa guerra íntima. Então o vigiai é algo diurno, pelo menos um estado diurno, e que estamos vigilantes, com 5 sentidos ativos, trabalhando, estudando, lendo, andando, praticando exercício, relacionando, comunicando. Estamos em estado de vigília, de lucidez. Então, eu capto esse pensamento ruim, eu persigo ele no bom sentido, elimino da minha vida, 1 vez, 2 e repetitivamente. Então ele não dá força aos desejos inferiores, e isso vai acabar acarretando numa quietude, numa tranquilidade, numa vida mais qualitativa, espiritualmente e materialmente falando. Estamos no mundo material, temos que estar em sincronia com a tecnologia, com a vida na alimentação, no lazer, no esporte. Tudo isso é espiritualidade autêntica. Mas eu medito, ou seja, eu vigio. Vigiar e meditar
orar, refletir, perceber os pensamentos nossos, palavras e ações, e jogando totalmente a responsabilidade para nós, começaremos então a cultivar esse silêncio permanente. Porque se meu estado de vigília é diurno e por parte noturno, até antes de nós fazemos a nossa oração para nós dormirmos, descansarmos do corpo físico, enquanto o nosso pensamento está ativo, 5 sentidos, e também receptível, claro, porque a partir desta conduta de modificação da nossa percepção, do nosso pensamento, palavra e ato, nós conseguiremos conduzir a nossa vida numa trilha de bondade, de amor, de boas virtudes. Então, o pensamento capturado por nós mesmos, pelo nosso estado de vigilância, sendo trabalhado, mudado para um pensamento bom, obviamente as palavras serão melhores. Haverá mais ponderação e equilíbrio, reflexão antes de se falar alguma coisa. E, consequentemente, as nossas atitudes serão mais equilibradas, os nossos passos mais certeiros, e tudo aquilo que nós fizermos, estando embasado nessa meditação, nessa auto-observação de nós mesmos, conseguiremos atingir esse silêncio, essa quietude, ou seja, estaremos em harmonia com as leis divinas, com o universo, seja o que for. É preciso esse vigiai, que acaba se transformando em orai, porque a partir do momento que nós estamos pensando, falando e agindo no nosso mundo material, obviamente que estamos sendo assistidos pelo mundo espiritual, a começar pelo nosso anjo guardião. Ele vai criar mais condições, porque o terreno, o campo, vai estar propício para ele fecundar em nós, que somos plantas, em formas de homens e mulheres, jovens ou crianças, ou até mesmo espíritos reencarnados, vai criar essa atmosfera para que, pelo campo intuitivo, possa fluir mais rápido a nossa evolução na Terra. Uma vida com mais quietude, com mais paz, com mais tranquilidade, com menos conflito, desavença, etc. Teremos o domínio sobre nós mesmos. Um abraço a todos. Muito bem, o domínio sobre nós mesmos. Eis a outra chave. Muito bom, André Basso, quando você ressalta também a importância do orar e vigiar, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lega aí tamanho ensinamento numa frase de apenas 2 palavras, né? Porque a oração é o ponto de partida para qualquer reflexão elevada, para termos aí uma vida bem-sucedida na Terra. E a vigilância é o eterno estado de silêncio, como você muito bem destacou. Bom, obrigado aí a todos os participantes de hoje, começando lá com a Tereza Bento, o Ailton Lopes Giliotti, o Odair Tonin, o Adelar Pereira Pinto e nosso amigo André Basso. E ainda o nosso amigo Orlando Lumertes, que não participou aí nesta edição, mas deixou aí a sua contribuição aqui nesta série. Agradecemos também a dedicada audiência de nosso ouvinte e desejamos a todos que pratiquem, então, este bom exercício do silêncio em suas vidas como antídoto para todos os males e principalmente para uma melhor qualidade de vida material e para o engrandecimento espiritual de todos. Encerramos com o brado desejoso da volta triunfal do Supremo Governante do planeta Terra, Jesus. Por isso dizemos, para a frente e para o alto, na terra e no plano espiritual, desce o sol da caridade, Jesus, com sua força celestial e seus exércitos de luz. Muita luz sideral na vida de todos. Até a próxima!